Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem? Vamos à nossa quinta aula de língua portuguesa. A nossa quinta aula de língua portuguesa será sobre o gênero textual, relatos de experiências. Esse conteúdo vocês encontram no capítulo 4 do livro de língua portuguesa, na página 78, 79, 80 e 81. E depois da aula nós vamos fazer a atividade que está na página 82 e 83. Essa atividade é sobre o texto, um relato de experiências sobre o texto Meninas da Noite. Tudo bem? Vamos lá então. Quando relatamos algo, temos um objetivo real, assim como qualquer outra forma de manifestação verbal. Se relatamos alguma coisa para nossos familiares, temos um objetivo. Se relatamos certo fato a um amigo, teremos outro objetivo. Falamos, lemos e escrevemos um relato pessoal em diferentes situações e por diferentes suportes. Revistas, jornais, telefone, redes sociais, mas a intenção é sempre transmitir um acontecimento da nossa vida que possa ser narrado para outra pessoa. Um relato de viagem, por exemplo, tem por objetivo narrar a experiência para outras pessoas que desejam ir ao mesmo lugar. Já um relato noticioso tem por objetivo integrar um texto jornalístico, como a notícia ou a reportagem, para exemplificar ou comprovar determinada situação. Então, como vimos, o relato de experiência é um gênero textual que relata, que conta uma experiência. E essa experiência é de quem está falando, ou do autor do texto. Esse relato de experiência, ele pode ser oral ou pode ser escrito. Tudo bem? O relato pessoal ou de experiência faz parte do domínio social da comunicação. Podem ser oral ou escrito. Ele parte do princípio de que há um emissor e um interlocutor. Nesse gênero, relatamos basicamente experiências vividas no passado. Os verbos, por isso, devem estar no pretérito. Olha, tudo que o autor do texto, ou quem conta a experiência, ele viveu já foi, já passou. Foi algo que já foi vivido, então está no passado. Logo, essa fala, esse relato falado, ou esse texto escrito, esse relato de experiência escrito, vai estar presente com os verbos do passado. Tudo bem? Tia Dani, mas me diga uma coisa. O relato de experiência, ele é um texto narrativo? Sim, ele é um texto do tipo narrativo. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para uma diferença. Qual é? Um texto narrativo por si só mesmo, como os textos novelísticos, os contos, né, os romances, eles podem contar com a ficção. E eles podem girar aqui no presente, como o caso das novelas. Muitas vezes a gente está assistindo uma novela e ela está no mesmo tempo, marco temporal que nós estamos vivendo agora. Tudo bem? Já o relato de experiência, não. Como eu falei para vocês, o autor ou aquele que está relatando, falando a sua experiência, ele já viveu essa experiência. Essa experiência já foi vivida, está lá no passado. Tudo bem? Então, os verbos, eles vão estar no pretérito. Os outros textos narrativos, eles podem ficar vindo aqui para o presente. Tudo bem? Não só lá no passado, podem ficar aqui no presente também.
Essa é a primeira diferença. Qual é a segunda diferença? O texto narrativo, ele pode contar com dois tipos de narrador. O narrador em primeira pessoa e o narrador em terceira pessoa. O relato de experiência, não. O relato de experiência, ele só conta com o narrador em primeira pessoa, porque aquele que relata, aquele que fala a sua experiência, é o próprio narrador. Ele viveu a situação para poder estar relatando, para poder estar contando para outras pessoas. Tudo bem? Por isso, quais são as características do texto relato de experiência? O narrador será protagonista ou participante, ele sempre participa, ele que vai contar as experiências dele. Os verbos e pronomes são empregados predominantemente na primeira pessoa, então nós vamos ver sempre quem lá, gente? O eu, nós, não é isso? Os verbos oscilam entre o pretérito perfeito e o presente do indicativo. Emprega-se o padrão culto da língua. Olha, mas eu tenho que chamar atenção também para uma coisa. Se o relato de experiência for para um grupo de amigos, por exemplo, eu vou contar uma viagem que cheguei das férias, né? Vou contar esse relato de experiência, minha experiência lá na China, para os meus amigos. Esses amigos são próximos, amigos de infância. Eu preciso usar a norma culta da língua? Não necessariamente. Eu posso sim usar uma linguagem mais informal. Tudo bem? Prioriza-se as ações e a descrição do lugar onde elas ocorreram. Ora, se é um relato de experiência, eu preciso descrever o local onde elas aconteceram. Eu preciso situar o meu leitor, o meu interlocutor, aquele que está ouvindo. Ele precisa saber qual era o espaço onde eu estava. Ele precisa saber qual era o lugar para ele entender também a história, o que eu vou contar. Um bom exemplo de relato de experiência. Toda vez que vocês forem assistir o Globo Repórter, por exemplo, vocês têm lá as viagens da Glória Maria. Ela viaja muito, muito mesmo. E ela traz o quê? As reportagens da Glória Maria no Globo Repórter são o quê? São relatos de experiência. As experiências de Glória Maria em cada país que ela visitou. Ela coloca as sensações, o que ela viveu, o que ela sentiu. Um dia desses, o último que eu assisti dela, e faz tempo, foi reprise, né? Porque não estão fazendo novos agora por conta da pandemia, mas ela foi em um lugar muito, muito gelado. E ela teve a experiência de entrar em um lugar, num rio, que era muito, muito gelado. E ela saiu de lá morrendo de frio, falava, gritava, brincava e tudo, achava graça, mas era muito frio, era uma sensação. As outras pessoas que estavam acostumadas era uma coisa, estão acostumadas com aquilo. Glória Maria não estava acostumada com aquilo, entenderam? Então ela colocava a sensação dela, provavelmente seria uma sensação que nós todos sentiríamos também, porque somos brasileiros, íamos para um lugar extremamente frio, ao mergulharmos num lugar tão frio desse, teríamos talvez a mesma sensação que ela. Não é mesmo? Então, o relato de experiência foi em primeira pessoa, ela usou muito o eu, usou muito o nós, os verbos no passado, eu vivi aquilo, eu passei por aquele frio, eu me senti triste ou eu me senti sozinha, eu me senti alegre, muito, né? Lá atrás, no passado. Tudo bem? No livro de vocês, na página 79, inicia o texto Meninas da Noite. É um texto muito legal, gente. No livro de vocês, na página 79, começa o texto, certo? Esse texto é do autor Gilberto de Minstein. O texto que você vai ler agora é a introdução de um dos livros mais importantes do jornalista Gilberto de Minstein, Meninas da Noite. Nessa obra, ele relata sua experiência como um jornalista que se embrenhou nos mais distantes lugares do Brasil, na intenção de denunciar um problema extremamente grave: a terrível situação de meninas que, escravizadas,
são forçadas à prostituição. Nesse relato, Gilberto traça o passo inicial da sua pesquisa, que durou 6 meses e foi suficiente para marcá-lo por toda a vida. Eu peço que vocês leiam todo esse texto, Meninas da Noite, tudo bem? E vocês vão fazer a atividade do livro na página 82, 83. Eu quero ler esse texto para vocês, como eu faço em sala de aula, não é isso? A gente lê sempre junto para fazer as atividades. Para esse vídeo não ficar longo, eu vou encerrar nossa aula de hoje sobre o gênero relato de experiências, tudo bem? Vou deixar vocês com a atividade, mas eu vou mandar para vocês um link de um podcast com a leitura desse texto, para vocês lerem. Eu vou ler e vocês vão acompanhar, do jeitinho que a gente faz em sala de aula. Tudo bem? Fiquem todos com Deus. Tia Dani está com saudade. Até a nossa próxima aula.